correspondência oficial que vai ser encaminhada para os diretores regionais e vocês vão receber isso no papel. Eu lembro que eu já fiz uma postagem no nosso Facebook do primeiro esboço. Então, mais ou menos, essa é a ideia de como nasceu o edital, né? E por que a gente está apostando. A gente acha que o mais importante não é vencer. Eu acho que o mais importante é a gente apresentar, não só para o Departamento Nacional, mas também para os departamentos regionais aos quais vocês pertencem, o trabalho que a gente faz. Existem projetos que têm muito mais recurso e visibilidade do que o nosso e não dá nem um décimo do retorno que o Sesc Ciência dá, não só em mídia, como em atendimento, visibilidade junto a instituições governamentais e privadas, e, no entanto, recebe muito mais atenção e recurso do que as salas de ciências. Então, eu acho que isso é uma maneira de valorizar a gente, sim, e a gente se sente muito feliz de estar fazendo essa iniciativa. E, mais uma vez, o objetivo não é o prêmio, é a visibilidade do nosso trabalho. Claro que o prêmio é importante, claro que todo mundo quer ganhar, e eu espero que vocês tenham uma disputa bastante saudável nesse primeiro edital que a gente está iniciando agora em 2017. Nesse edital, todos podem participar de maneira isolada, ou seja, todos podem mandar seus projetos de maneira isolada, ou seja, Santa Catarina, que tem 4 salas de ciências, pode mandar 4 projetos. Na verdade, pode mandar 12 projetos, porque são 3 categorias, então vocês poderiam mandar até 3 projetos em cada uma das categorias. Assim como o Ceará, que tem 3 salas, assim como o Distrito Federal, que tem 2 salas. Para 2018, a ideia é que a gente receba apenas um projeto por departamento regional. Vai ser um pouco diferente desse de 2017, mas vamos deixar 2018 para uma outra oportunidade. Então, eu vou fazer aqui a leitura de algumas coisas do edital. Vou procurar fazer uma leitura bastante pausada e devagar. Eu acho que vocês estão podendo ler aí, né? Em cada uma dos pontos do NDT. O Alexandre e a Gabi estão ali como mediadores, quer dizer, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer desejo de participação, vocês levantem a mãozinha aí ou mandem mensagens e a gente dá um stop aqui para que vocês entrem online. Só peço para deixar a gente fazer uma leitura básica dos pontos principais. Eu acho que não vale a pena ficar fazendo a leitura de todo o edital. E à medida que vocês forem tendo dúvida, a gente vai tentando dirimir essas dúvidas. Talvez algumas estejam já no edital e a gente vai poder fazer essa leitura complementar para dirimir as dúvidas. E outras dessas dúvidas que por acaso persistirem, vocês vão tentar conversar com a gente via Facebook, via Zap, ou mesmo quando vocês receberem o edital de maneira oficial. Vocês podem tentar, a gente espera que esse PTV possa dirimir as dúvidas, mas caso ainda persistam, a gente vai ter outros espaços de discussão. Tá?
Renato, tu quer falar alguma coisa ou toca o barco? Então vamos lá. Então, primeira coisa é a finalidade, né? Então, a finalidade do edital de apoio às boas práticas, experiências ou produções inovadoras das salas de ciências, esse foi o nome que a gente escolheu, né? A finalidade é incentivar e apoiar as iniciativas que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino de ciências por meio da divulgação científica, fazendo com que todos os cidadãos possam tomar decisões de maneira autônoma e consciente dos impactos das novas tecnologias em suas vidas e comunidades. Então, o sujeito que consegue entender melhor o seu mundo é um sujeito que está muito mais apto a tomar decisões. Uma vez a gente ouviu que não era legal instalar os aerogeradores, né, aqueles aerogeradores de energia eólica, porque havia a morte de milhares de aves, né? O que não é verdade, né? Aves morrem, né? Talvez morram mais aves, porque as pessoas jogam o lixo nas estradas e as aves morrem atropeladas por causa do lixo, do que por causa dos aerogeradores, né? Mas ninguém fala sobre o lixo nas estradas. Então, é tentar desmistificar essas coisas que a gente ouve por aí e que não são verdade, né? Então, o sujeito vai tomar a decisão, por exemplo, de instalar uma usina eólica no seu município, na sua cidade, na sua localidade, a partir de um entendimento sobre o que é, para que é, quais são as vantagens, não é isso? Quais são as vantagens de não se usar uma energia suja, né? Carvão, usina termoelétrica, etc. Então, dos objetivos do edital. Esse edital constitui uma iniciativa para apoiar trabalhos e ou em desenvolvimento nas salas de ciências, características exitosas e ou inovações dos processos de desenvolvimento no âmbito das salas de ciências, nos exercícios bases 2016-2017, e as propostas devem estar contidas em uma das seguintes categorias. Primeira categoria, exposições científicas itinerantes ou não. Então, a primeira categoria é premiar aquelas exposições científicas ou fixas, elaboradas para as salas de ciências regionais ou itinerantes, né, que itineram por mais de uma sala ou por mais de um centro de atividade. E aí, quem for mandar projeto para essa categoria, explicar o porquê da escolha da sua temática, do que é composta a exposição, ou seja, quantos e quais módulos compõem a exposição, quais são os equipamentos e materiais pedagógicos, os textos e outros materiais didáticos. Se a exposição já encerrou suas atividades ou ainda está em atividade, o quantitativo de visitação naquela exposição e outras informações que julgar relevante. Só como observação, em todas as exposições do Sesc Ciência, existe uma fichinha nos anexos que a gente pede para assessor, mediador, professor e público visitante preencher. Essa fichinha nos dá um impacto da exposição na vida daquele sujeito, né? Se a gente
analisar ela com um rigor maior e tiver uma amostragem mais significativa, dá até para a gente avaliar o impacto dela em termos de aprendizagem. Então, evidentemente que para a gente poder avaliar qual foi o impacto da exposição na vida daquele sujeito, vocês vão ter que coletar as informações, né, nos visitantes. Então, se não fizeram, façam uma fichinha baseada no material que o Sesc Ciência encaminha. Sempre ao final dos manuais a gente tem essa ficha de coleta de dados. E é legal, não só por conta do edital, mas como uma maneira de você avaliar o trabalho que está sendo desenvolvido na sala de ciências. A segunda categoria, materiais didáticos, jogos, manuais de atividades que contêm oficinas e outras atividades pedagógicas que vocês tenham desenvolvido ao longo desse biênio 2016-2017. Mais uma vez, é interessante fazer uma avaliação do trabalho que está sendo desenvolvido. Um dos critérios de julgamento é o impacto junto ao público, né? Se a gente não tem essas fichas, como é que a gente vai saber o impacto, né? E o impacto ele não é medido só pelo número de visitantes, ele também é medido pelo o que o sujeito conseguiu absorver daquela atividade, né? O que mudou em termos de concepção sobre ciência, sobre tecnologia, sobre aquele conteúdo que você quer trabalhar naquele jogo ou naquela atividade, né? Portanto, isso é um dado extremamente importante para a nossa avaliação. E a terceira categoria é ações na comunidade, né? Então, que tipo de ação educativa, né, está sendo feita nas comunidades do entorno das salas de ciências? Alguma ação educativa está sendo feita, né? Tipo, a sala de ciências está mobilizando a comunidade em torno de algum tema que esteja incomodando aquela população, poluição, falta d'água, rios poluídos, poluição sonora, problemas na escola, problemas na qualidade de água, desperdício. Ou seja, são temas extremamente diversos, né? Cursos que estão sendo oferecidos, palestras, né? Ou seja, o que a comunidade do entorno das salas de ciências estão recebendo além da visitação das escolas, né? Que trabalho a gente está fazendo com a comunidade do entorno, né? O nosso diretor ontem nos chamou para uma reunião e nos deu um DVD sobre o negócio do Rio, né? Então, os rios que passavam por dentro de bairros e que hoje estão canalizados, e a gente nem sabe mais que por ali passa um rio, né? Esse talvez fosse um levantamento importante que vocês poderiam fazer nas suas circunvizinhanças. Qual é o estado desse rio? Aonde nasce esse rio? Existe algum levantamento de fauna do que existia ou que ainda existe nesse rio, por exemplo, né? Esse rio já foi usado em algum momento para abastecimento de água na cidade. As pessoas se banhavam nesse rio.
As pessoas usavam a água desse rio para alguma atividade recreativa ou de uso pessoal, né? Essa eu acho que seria uma ação extremamente genial que a gente poderia fazer e que representa a ação da Sala de Ciências nesse entorno, né? Aonde ela está localizada. Só para contar uma historinha aqui, eu há muito tempo atrás, aqui onde eu morava, no Rio, antigamente, passava um rio chamado Rio Carioca. Ele nasce ainda, né, lá em cima, na Floresta da Tijuca, e ele estava sendo exatamente canalizado no bairro de Laranjeiras, onde eu morava. E aí, eu e um amigo, a gente trabalhava na universidade, a gente fez um levantamento, ele dos sapos, dos anfíbios, né? E eu dos peixes que habitavam esse rio, né? E hoje ninguém mais sabe sobre o Rio Carioca, porque ele tá canalizado desde o Cosme Velho e ele deságua na Praia do Flamengo junto com as águas pluviais, né? E o esgoto. Ninguém sabe mais do Rio Carioca, né? Porque não se vê mais o rio, né? Ele está passando por baixo da cidade, né? E no passado, esse rio já teve uma importância muito grande no abastecimento das chácaras no século XVIII, século XIX, das chácaras ali daquela região, Cosme Velho, Laranjeiras, Flamengo. Então, é um rio que tem história e muitas vezes essa história já se perdeu, né? Porque ninguém mais vê o rio, né? Então, é importante, por exemplo, resgatar essa história, né? Eu não enxergo. Bom, a terceira categoria são as ações na comunidade. Todos os departamentos regionais que têm sala de ciências podem participar, evidentemente, né? Então, são 10 departamentos regionais a saber, né? Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Pará, Pernambuco, Roraima, Santa Catarina, Sergipe. Falta o Rio de Janeiro, né? Mas o Rio de Janeiro não pode participar porque existem problemas que estão para além das questões técnicas, são questões nível gerencial e, infelizmente, eles foram excluídos do edital. Os requisitos para os participantes. Então, poderão participar e inscrever seus projetos os responsáveis técnicos. Mais uma vez, responsável técnico é o novo nome dos coordenadores, não é? Vocês não são coordenadores no sentido técnico do cargo, mas no sentido técnico das ações desenvolvidas, né? Porque coordenação é um cargo de chefia. E acredito que a maioria de vocês, se não todos, não tem esse cargo. Então, vocês agora são responsáveis técnicos. Assessores, mediadores e professores das salas de ciências do SESC. Funcionários dos departamentos regionais do SESC também podem participar, mas é imprescindível que o responsável pelo projeto seja o assessor ou o responsável técnico das salas de ciências. Ou seja, para que um professor da sala, alguém que fez algum trabalho junto à sala de ciências possa participar, tem que ter a chancela ou de um assessor ou do responsável técnico. Idem para os mediadores, né? Estão habilitados aqueles mediadores que estão iniciando seu período de estágio ou aqueles que já encerraram, mas participaram em todas as etapas do projeto, em caso de projetos desenvolvidos no exercício de 2016. Então, vocês vão mandar um projeto que foi desenvolvido no ano passado. Vão mandar os resultados. Dessa equipe de mediadores, 2 já saíram porque encerrou o processo de estágio. Eles participam,
O nome deles deve constar no projeto, né? Assim como dos mediadores que estejam iniciando o seu processo de estágio. O responsável pelo projeto, aquele que vai assinar e encaminhar para as instâncias superiores do departamento regional, deve ser um professor assessor ou o próprio responsável técnico da sala de ciências. Esse responsável ou professor pode participar em mais de uma categoria. Então, vocês podem encaminhar projetos nas 3 categorias, né? Dos requisitos e estrutura do projeto. O projeto deverá ser redigido em português, óbvio. Capa padrão com título do projeto, área, palavras-chave e sub-área de conhecimento. As abreviaturas devem ser identificadas anteriormente por extenso no texto do trabalho. Caso necessário, gênero e espécies de seres vivos deverão ser grafados conforme normas internacionais. Introdução com descrição do problema, objetivos e justificativas. Metodologia usada. Cronograma de atividade. Fichas anexas. Resultados conseguidos, caso esteja em execução ou já tenha sido executado. Conclusões, caso tenha sido executado. Ou possíveis conclusões, né? Caso ele ainda esteja em execução. E anexo, fotos e ou vídeos. Só para lembrar, todas as pessoas que assinarem o projeto deverão preencher uma ficha de autorização de texto. Todas as pessoas que aparecerem em fotos ou gravações de vídeo deverão encaminhar, deverão preencher e assinar uma ficha de autorização do uso de imagem. Só para lembrar, sem essas autorizações, a gente não vai aceitar o trabalho. Isso deve vir encaminhado, anexo ao projeto, não anexo no projeto, anexo ao projeto. O projeto deverá ser enviado em 3 vias, encadernado em espiral padrão. Não vou entrar nessas questões burocráticas, papel A4, medidas não sei das quantas, espaço, isso vocês depois leiam quando receberem o edital. 2 coisas importantes. A primeira, vocês têm uma ordem hierárquica no departamento regional, que muitas vezes não é a mesma para todos. Então, por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina, vocês estão instalados em centros de atividade, ou escolas, né? Acho que Chapecó não, só Chapecó é escola ou é centro? Chapecó acho que é escola, né? Não, é centro. Então, vocês têm o gerente do centro. Vocês têm a Samanta, que faz que é a coordenadora regional. Vocês têm o Valdemir, que é o gerente de educação. E vocês têm, provavelmente, uma direção de projetos sociais, DPS, enfim. Em cada lugar você tem um nome específico, né? Então, vocês têm que seguir os trâmites burocráticos de cada departamento regional até encaminhar o projeto ao departamento nacional. E aqui ele também vai cumprir o seu trâmite até chegar a nós. Não é de bom tom que a gente receba projetos de maneira não oficial. Apesar de nós não fazermos parte da comissão julgadora, e isso foi uma
uma coisa que nós discutimos internamente, até pelas relações de amizade que nós temos com vários dos responsáveis técnicos, eu só gostaria de ler os projetos ao final, não é isso? Depois que tiver tudo julgado e os resultados publicados como deverão ser. E eu acho que esse é o pensamento de todos dentro da equipe. Portanto, nada de terceirizar, de mandar extraoficialmente. Só receberemos projetos encaminhados oficialmente via direção regional. Bom, o cronograma de execução será a partir da data da publicação do edital, que está a confirmar. Em princípio, maio, não é isso, Gabi? Em princípio, maio. Vai ser a publicação do edital de maneira oficial. A publicação, na verdade, vai se dar através do envio de uma carta, telegrama, enfim, de uma correspondência ao departamento regional, me informando sobre o edital e encaminhando anexo o edital. Então, todo o restante, todas as datas restantes começam a contar a partir da chegada da carta, não é isso? Da emissão da carta, tá? Então, o prazo de inscrição vai se dar do 1º ao 30º dia após a publicação, ou seja, 30 dias após a emissão da carta, até 30 dias vocês podem inscrever trabalhos. A análise, a avaliação e julgamento dos trabalhos vai se dar do 31º ao 90º dias após a publicação do edital. A divulgação do resultado do 91º dia após a publicação do edital. E os recursos, espero que não haja necessidade, do 92º ao 95º após a publicação do edital. E a divulgação do resultado final do 105º dia após a publicação do edital. E a premiação está em aberto, porque a gente espera poder contar com a participação, seja do nosso gerente, seja do nosso diretor, nessa premiação. A comissão julgadora deverá ser formada por 3 pesquisadores, convidados pela equipe do SESC Ciência, pessoas com experiência na área de educação e ou divulgação científica. Então, podem ser pessoas do SESC, podem ser pessoas fora do SESC. A premiação vai contemplar as 3 categorias, ou seja, o responsável técnico e os assessores, aos responsáveis técnicos e aos assessores será oferecida uma viagem para um evento de divulgação científica que se realizará no país. Por exemplo, reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência ou algum outro evento científico que se realizará mas em 2018, né? Que é muito provavelmente a maioria dos eventos já não terão mais datas disponíveis em 2017. Então, a premiação dos assessores e dos responsáveis técnicos se dará em 2018. A gente também pode oferecer uma viagem para visitar museus, por exemplo, visitar museu em São Paulo, passar 4 dias em São Paulo. Vai ao Museu do Futebol, enfim, não precisa ser necessariamente um evento, né? Aos mediadores serão oferecidos kits pedagógicos, que se compõem de 3 livros de autores de divulgação científica, um tablet e um fone de ouvido
tipo headphone over the ear, aquele headphone grande, bacana, bonito. Então, a ideia é premiar as 3 categorias, né? E as salas de ciências receberão equipamentos interativos, jogos e outros materiais didáticos pedagógicos para a composição do acervo. Então, as 3 categorias de vencedoras receberão estes prêmios. A viagem para o responsável técnico e os assessores que participarem, os mediadores, livros, tablets e fone de ouvido, e a sala vai ganhar jogos e equipamentos para composição do acervo. Tá? Basicamente, em linhas gerais, é isso. Eu agora gostaria de saber perguntas e dúvidas. Vamos lá. Então, o DF e Chapecó perguntaram, eu não sei se o Renato sabe informar, se tiver foto de estudantes, também terá que ter autorização? Fotos realizadas em eventos, escolas na unidade, centro de atividades? Tem que ter autorização e, se for menor, dos pais. De um responsável. Lembrando que aqui no artigo 9º, na premiação, o responsável técnico e assessor não vai poder substituir. Se a pessoa escreveu o trabalho e por algum motivo não puder ir, no caso, na semana, por exemplo, reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a pessoa por algum motivo não vai poder ir, não tem como substituir e colocar o nome de outra pessoa que não estava no trabalho. A gente podia falar sobre podia falar sobre coisa que ficou Alexandre, eu vou propor uma coisa. Nós recebemos... esse aqui é o edital, não é esse aqui que eu quero, não. Por isso que eu não estou achando. Nós recebemos aqui o parecer do jurídico sobre o edital. E no parecer, eles querem que a gente defina critérios para o julgamento, não é isso? Eu acho que isso podia botar aí em cenário aí para ver, para nós elegermos quais seriam os critérios para... Até porque nós não vamos participar, né? Vai ser uma comissão. É bom que essa comissão seja orientada sobre esses critérios. Então, eu acho que podia botar para todos aí discutir isso. Na minha fala, eu já elenquei alguns dos critérios, né? Que é a questão da visitação, a questão do impacto. É óbvio, assim, visitação tem a ver com exposição, não tem a ver com ação na comunidade, mas ação na comunidade tem a ver quantas pessoas se beneficiaram daquela ação, que melhorias isso trouxe para aquela comunidade, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que são importantes na mensuração é qual é o impacto que o seu projeto teve, seja na comunidade escolar, em termos de visitação, na sua comunidade do entorno, em termos de beneficiamento, de melhoria, e até mesmo que impacto isso teve na mudança de pensamento em termos do ensino de ciências. Ou seja, como é que aquela atividade, como é que aquele jogo, não é isso? Que eu estou falando das 3 categorias. Como é que aquele jogo impactou positivamente a pessoa na
por exemplo, mudança de pensamento em relação a alguma coisa que estava sendo discutida. Evolução, por exemplo, dengue, enfim. Eu acho que o impacto é uma coisa extremamente importante. Daí a necessidade de vocês elaborarem fichas para mensurar essa e outras coisas que vocês julguem importantes no contexto de critério de julgamento. No caso de exposição, a temática é extremamente importante. Você pega uma temática atual, né, você pega uma temática, sei lá, dengue, mudanças climáticas, estamos no Ano Internacional da Matemática, por exemplo, matemática. Então, isso também vai ser levado em consideração. Mais uma vez, no caso das exposições. Então, é óbvio que a gente tem critérios que vão nortear todas as 3 categorias, mas vão ter critérios que serão específicos para cada uma das categorias. E é bom que vocês se manifestem, porque senão quem vai escolher os critérios somos nós. E aí pode ser que vocês não concordem muito com esses critérios. Então, a ideia da gente estar abrindo o edital para isso é exatamente para que vocês se manifestem, né? E coloquem as suas opiniões. Afinal, vocês é que colocam o bloco na rua. Então, pode ser que a gente não esteja levando em consideração alguma coisa que vocês considerem importante e a gente não, porque quem coloca o bloco na rua são vocês. Então, vocês é que têm que, de uma certa forma, nortear. E esses critérios, mesmo que eles não sejam imutáveis ou imexíveis, como diria o nosso amigo ex-ministro, eles vão nortear os editais daqui para frente, né? Mesmo que a gente possa incluir alguns e tirar alguns, são eles que vão nortear daqui para frente. A gente não vai ficar mudando o critério todo ano, né? Não faz o menor sentido. A ideia é que esses critérios sejam mais ou menos perene, óbvio, se eles fizerem sentido, né? Boa tarde, pessoal das salas de ciência do Brasil todo. Esse aspecto que o André está destacando agora é muito importante. Vocês não podem esquecer que isso é uma demanda surgida a partir das nossas discussões no primeiro encontro no Pantanal. Então, a característica legal desse documento, do edital de boas práticas, é o fato de que em vários pontos vai ser uma construção coletiva e, como ele está destacando, de interesse de vocês mesmos. Tem peculiaridades próprias de cada regional ou próprias de quem está na ponta do processo que, de repente, passam despercebido por nós na hora de construir esses critérios. Tem um que está presente nos objetivos, artigo 2, os objetivos. Então está lá, características exitosas ou inovadoras, né? Esse conceito de inovador é sempre algo de muita discussão, mas uma parte que tem sido um consenso entre nós e que foi também discutido no encontro é o conceito de rede, né? Por exemplo, a atividade, a exposição, o projeto de um jogo didático, não sei o que vocês vão escrever para concorrer. Por exemplo, ele está suscitando a participação da comunidade, ele está suscitando a participação de outros núcleos dentro do próprio SESC. Isso é importante de estar presente. E seria algo visto como inovador por nós. Outro ponto interessante aqui são o estabelecimento de parcerias, né? Em que termos essas parcerias estão sendo estabelecidas? Tem algo que realmente traz uma nova visão no que diz respeito à gestão da sala, à redução de custos, ao aumento das áreas onde o SESC pode atuar, reafirmando o nome da instituição junto do público. Todas essas coisas certamente entrarão na hora da apreciação dos projetos que vocês vão enviar para nós.
Em princípio, vocês podem até pensar e refletir em equipe, em outro momento, mas encaminhar isso para a gente com a maior brevidade possível. E o encaminhamento pode ser via e-mail. Vocês têm os nossos e-mails, não é? Eu acho até que seria bom concentrar isso no e-mail de uma pessoa só, para que não fique eu receba um, o Gabi o outro. Então poderia concentrar ou no meu e-mail ou no e-mail da Gabi, né? Para que só nós dois recebamos e aí a gente possa trocar figurinha e passar um para o outro e dividir isso com o Alexandre e com o Renato. Mas tem que ser breve, porque a gente vai eleger a comissão julgadora. Na verdade, a gente já mais ou menos definiu quem são as pessoas. Elas ainda não sabem, né? Mas quando a gente for comunicá-las, a gente vai divulgar para elas os critérios de julgamento. Então, eu acho que a gente devia discutir isso hoje aqui, né? Mas a gente também pode receber essas sugestões em outro momento breve. Fala, Gabi. Ainda tem um e-mail que vai ser criado, né? Especificamente para isso aqui. Ainda não foi criado porque depende de outras coisas, mas quem quiser enviar também sugestão, se demorar para ser criado, pode mandar para o nosso mesmo, mas depois, assim que for criado, a gente vai estar informando a vocês. E o DF, Roraima gostaria de falar, mas o DF escreveu que eu também queria ler. Os critérios abordados pelo Andres ficaram claros. O que podemos fazer é detalhar mais. Critérios de avaliação como: o trabalho está de acordo com os objetivos dos centros de ciências? A atividade é expositiva, interativa? Qual dessa interatividade? O trabalho foi de divulgação ou aprendizagem? Essas perguntas devem ser analisadas pelos avaliadores de acordo com as características do plano pedagógico do Sesc Ciência. E Roraima queria falar. Oi. Tá ouvindo esse som, tá ok? Então, primeiro, boa tarde. Eu acho que foi a Leila que sugeriu, né? Muito bom, Leila, o Diogo, a Patrícia, muito bom. Eu queria saber, na verdade, se Vai lá, Roraima. o projeto que vai ser enviado, ele precisa conter foto. Estamos ouvindo. Obrigatoriamente, porque a minha preocupação é com relação a essas autorizações. Eu tenho algumas ações aqui que já foram realizadas, inclusive em comunidade indígena, e eu tenho, né, um registro fotográfico dessas ações, só que aí é impossível hoje conseguir autorização para uso dessas imagens. Mas eu queria saber se eu posso enviar o projeto sem fotos, sem o registro visual, só o projeto escrito. Eu, em princípio, nenhum trabalho demanda obrigatoriamente a presença de fotos ou vídeos. Agora, existem trabalhos que as fotos e vídeos são fundamentais. Se esse for o caso do seu trabalho, o não envio de fotos e vídeos pode prejudicar a avaliação do seu trabalho. Então, você que vai avaliar, você e a sua equipe que vão avaliar se essas fotos ou vídeos, se for o caso, se a falta deles vai tornar mais ou menos frágil, vou usar essa palavra, frágil, a avaliação do seu trabalho. Mais uma vez, eu vou dizer aqui, não estamos avaliando qualidade dos trabalhos. Ou seja, o fato de um trabalho não ter sido vencedor em termos de premiação não quer dizer que ele seja pior do que aquele que ganhou. Alguém precisa ganhar, não é isso? É igual campeonato, né? Alguém tem que ganhar, não é isso? Agora, o que a gente quer é valorizar o que vocês fazem e mostrar isso, tanto
aqui no DN, quanto aí nos departamentos regionais. Agora, é óbvio que isso é uma competição, né? Então, se você considerar, ou se o julgador considerar que a falta das fotos prejudicou a avaliação, sinto muito, mas você, em princípio, pode mandar o trabalho sem as fotos, ou sem vídeo, qualquer um. Ok, meu outro questionamento, aproveitando aqui que já está aberto aqui para Roraima, e aí é uma preocupação, na verdade, com relação ao julgamento desse trabalho, porque assim, a gente sabe que há vou usar discrepância, né, entre as salas, a questão de recurso financeiro, né, para ser mais exato. E aí, assim, é só uma preocupação com relação ao como vai ser julgado na questão do investimento de exposição, por exemplo. Fica bem difícil eu competir aqui de Roraima com alguma exposição de outra região que há o investimento maior. Aí, assim, na verdade é uma preocupação e também já lançando aí uma discussão para o grupo aí. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Beleza, tô tranquilo, meu irmão. Tem um tempinho para ele ouvir. Então vamos lá. Essa parte eu acho que não deve ser uma preocupação de vocês, porque, como o Andres falou, não vai estar sendo julgado exatamente o investimento feito na exposição, mas sim o impacto dela. E a gente, dentro do meio que trabalhamos, que todos nós trabalhamos de divulgação da ciência, a gente conhece N casos de trabalhos muito simples, com material de baixíssimo custo, facilmente encontrado, que tem um impacto enorme, enquanto outros que têm uma tecnologia que impressiona num primeiro olhar, mas que a gente sabe, por exemplo, com o nosso olho crítico também, que representa, no caso, uma dificuldade de logística, por exemplo, uma dificuldade de manutenção. Ou seja, isso tem impacto na gestão da sala, na parte de recursos. E aí, apesar de ter sido mais cara, vistosa e tudo, essa iniciativa, ela teria uma importância muito menor aos nossos olhos do que o outro, que fez um trabalho com recursos menores, mas que teve o alcance que a gente esperava, ou seja, envolveu a comunidade, foi inovador do ponto de vista da gestão. Acho que nada mais inovador do que você, sem recurso nenhum, conseguir desenvolver um trabalho com esse impacto. Então, acho que essa não deve ser a preocupação de vocês. Especialmente agora, no caso de participar desse edital. Só para lembrar, mais uma vez, a ideia desse edital nasceu exatamente das dificuldades que a gente ouviu no encontro. Então, quando a gente quer premiar, né, a sala, né, enquanto entidade física, o que a gente quer é tentar diminuir essas desigualdades regionais, né? Eu concordo com você que outros regionais dispõem de mais recursos, mas existe uma coisa que é inerente à questão do recurso financeiro, chama-se criatividade, né? A criatividade não precisa de recurso. Para você, talvez, colocar ela em prática, quanto mais recurso você tiver, melhor, né? Evidente, né? Se me derem $1 milhão, eu vou fazer uma exposição de $1 milhão, mas a gente já fez exposição aqui com 40 mil, né? Então, assim, recurso é importante? Recurso é importante, mas não é tudo. Só para lembrar, quem vai julgar não somos nós. Então, essa pessoa, ela também tem um olhar diferenciado, não é isso? Que não é o meu olhar viciado, né? Porque o meu olhar é viciado, né? Quem vai julgar não tem esses vícios que a equipe tem. Então, eu duvido muito que isso vá ser uma coisa que tenha influência, recurso. Pelo contrário, eu acho que vai ser olhada exatamente a questão da inovação, né? Que faz parte, inclusive, do nome do edital, né? Boas práticas e inovação.
boas práticas não é quantidade de recurso financeiro. Isso é o que a gente espera. Pode ser que a gente esteja redondamente enganado e, no final, a sua preocupação se manifeste verdadeira. A gente vai ter que mudar os critérios de julgamento, né? Mas é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Então, a gente também está aprendendo, né? Mas a gente espera, sinceramente, que isso não aconteça. Tranquilo, beleza, obrigado aí. Ok, Ricardo, um grande abraço, cara. Ainda desse assunto, só para ilustrar aqui a participação do pessoal de Brasília. Achei. O que será avaliado é o impacto, a pedagogia, poder e transformação no ensino de ciências, e claro que com recurso fica melhor, mas pode se desenvolver a partir de pouco. Aí colocou aqui entre aspas, né? O menos é mais. Eu vou usar um exemplo que é bem conhecido de todos nós aqui das salas, do povo que participou do encontro do ano passado. Basta lembrar do tiranossauro de biscuit da Charline, o impacto que ele tem junto de nós até hoje, né? Viu até apelido para ela. Então é por aí que a gente deve pensar, criatividade. Só para lembrar, né, do Distrito Federal tem feito exposições maravilhosas, né, no âmbito da Semana de Ciência e Tecnologia. Agora, são exposições caras, né, são exposições que demandaram um recurso bastante significativo, mas foram exposições maravilhosas, né? Talvez, se o Distrito Federal não dispusesse desses recursos, ele tivesse feito exposições tão boas, mas nem tão maravilhosas no sentido de beleza, né, e de impacto ao olhar, mas que elas tivessem um impacto pedagógico tão bom quanto tiveram as exposições maravilhosas. Ou seja, quem tem recurso pode fazer uma coisa bonita, mas essa coisa bonita pode não ter tido impacto nenhum. Então, mais uma vez, a gente reforça. Está em julgamento a quantidade de recurso investido. É óbvio que quanto mais recurso, você pode desenvolver uma coisa que, aos olhos de quem julga, seja mais impactante. Mas se você, no seu trabalho, apresentar dados, não é isso? De impacto, tenho certeza que eles serão levados muito mais em consideração do que a beleza. Ou grandiosidade. Santa Catarina, nada. Tem essa questão aqui também que foi levantada pela divisão jurídica, que a forma de utilização dos projetos vencedores, se isso vai ser replicado em outros jornais, se haverá algum tipo de apresentação para os demais. Então, a gente também... Eu acho que para 2017, a ideia nossa, em princípio, é um pouco interno, né? Nosso, tanto aqui do Departamento Nacional, quanto dos departamentos regionais, ou seja, é divulgar isso internamente, né? Eu gostaria de ter algum outro tipo de processo de divulgação. Produzir o jogo e mandar para todo mundo, no caso dos jogos, né? A gente mandou uns jogos aí para vocês, não foi? Né? Os jogos que a gente desenvolve aqui com um fornecedor nosso. Eu gostaria de fazer isso. Eu acho que a equipe inteira gostaria, o Sesc Ciência gostaria, o Departamento Nacional gostaria. A gente gostaria de financiar a exposição vencedora, de melhorar ela, de torná-la mais
bonita, vamos chamar assim, né? Mais atrativa em termos estéticos, itinerar ela pelo Brasil. Só que a gente está num ano de corte de recursos, né? Então, assim, qualquer coisa que eu venha falar agora aqui é delírio, porque o que a gente mais escuta aqui para 2018 é corte de recurso, é fazer mais com menos, né? Não é nem fazer a mesma coisa, é fazer mais com menos, né? Ontem a gente teve uma primeira reunião de planejamento e a ordem do dia foi corte de recursos. Então, a gente estava vendo essa sugestão, mas, em princípio, a gente não está com nenhuma proposta. Ideias temos, proposta, por enquanto, nenhuma, até que a gente consiga ter uma sinalização mais clara do cenário futuro, especialmente 2018. Outra questão que foi levantada aqui é que esses projetos podem até ser utilizados, enviados a congressos, alguns outros eventos, né? E, de repente, nada impede que a gente envie para vocês, por e-mail ou CD, não sei, esses projetos, para vocês lerem e terem conhecimento. Uma ideia que ocorreu agora foi usar a SBPC para divulgar esses trabalhos ano que vem. É uma maneira de divulgação num fórum que é para isso, divulgação de ciência e tecnologia. Eu acho que pode ser feito e eu acho que a gente consegue isso fácil, tem a parceria para isso. Isso talvez não fosse problema. É uma sugestão. Esse ano, 2017, a gente vai para, eu acho, Rede Pop, né? Rede de Popularização de Ciência e Tecnologia da América Latina e Caribe. É um evento. Não, eu vou, né? Eu vou porque eu vou por conta própria, porque eu vou estar de férias. Vai ser na Argentina, em Buenos Aires, então eu já tenho reserva de hotel, passagens, já está tudo comprado, né? Então, nos vemos na Rede Pop, se vocês puderem ir. Infelizmente, não é esse o prêmio que a gente gostaria. Eu gostaria de ir no prêmio dos vencedores da categoria, bancar uma viagem dessa. Mas, enfim, Rede Pop em 2019, a gente pode apresentar um trabalho sobre o edital, sobre o impacto do edital, não é isso? Na gestão das salas, na produção científica das salas, né? Na verdade, tudo isso que vocês fazem é passível de publicação, né? A gente sabe que a crise está pesada e que a crise está nos afetando cada vez mais, o cinto se aperta. Então, eu acho que a gente tem que inovar e ser criativo, né? Para não cair num lugar comum. Mas isso é o que a gente está preconizando, que vocês inovem. E essa é uma maneira que o Departamento Nacional, via Projeto Sesc Ciência, encontrou para ajudar sem necessidade de repasse de grana. É isso? Sesc Ciência não ajuda financeiramente com repasse de dinheiro. Sesc Ciência auxilia as salas de ciências com repasse de materiais e equipamentos. Nos últimos anos, a gente doou kits de ciências, livros, vamos doar microscópio, lupa, não é isso? Chegaram as lupas aí, a gente está esperando os microscópios, a gente já mandou jogos, vamos mandar mais jogos. Então, é a maneira como o Sesc Ciência encontrou para ajudar os departamentos regionais. E aí, assim, não tem diferença. O mesmo material que a Amapá recebe, Santa Catarina recebe.
A gente não faz distinção, né? Então, a ideia é estar ajudando todo mundo, né? A gente acabou de receber uns telescópios aí, né? Estamos estudando a produção de alguma coisa para itinerar. E é isso, gente. Ideias nós temos, a gente só precisa saber como vai ser o cenário futuro, né? 2018, 2019, que a gente ainda não tem muita clareza. A gente sabe que vai ser difícil. Alexandre, queria falar da sugestão de Brasília. Filma isso aí, pode ter ele lá fazendo isso. Pronto, agora tira a nossa lá. Tira dos meninos também. Alexandre, podia falar a sugestão de Brasília. O quê? Fala aí. Você fica ali no vácuo. Tira uma foto agora. Aproveitar aqui para tornar público o comentário do Distrito Federal. Uma ideia bacana de nós criarmos um portfólio a partir de todos os trabalhos que se candidatarem. Bacana isso, né? E de certa forma essa ideia ela está presente assim no ano de 2017 para 2018, que é a própria revista, né? Revista é uma forma da gente, assim como um portfólio, uma ideia bem bacana, e dentro da nossa discussão aqui agora, criativa, né, de tornar nosso trabalho conhecido, abrir um canal de compartilhamento de experiência. A revista, que também está andando aí bem o processo, é um outro canal para fazermos a mesma coisa, né? Rede de compartilhamento de experiências do Sesc Ciência e divulgação do nosso trabalho, não apenas internamente para o Sesc, mas para a comunidade que participa das ações de divulgação e popularização da ciência no Brasil todo. Eu queria voltar um pouquinho à questão lá dos critérios, que me ocorreu aqui mais um, que eu acho importante nessa discussão, né, que é a parte de acessibilidade. Né, as exposições, por exemplo, a nossa mais nova, que está em itinerância, a Luz, do Fogo ao Átomo, ela já tem tablets, né, com linguagem de Libras, ela tem descrição, audiodescrição, então já são trabalhos com essa visão, né, com essa, percebendo essa importância. E eu acho que no que vocês desenvolverem também seria legal essa característica estar presente, né? Acessibilidade não só para as pessoas que têm algum tipo de deficiência motor ou de percepção, mas acessibilidade, inclusive, voltando à questão lá da formação do conceito de rede, um outro que pertence a essa visão, que é a participação, como o pessoal gosta de falar, né, ultimamente, de territórios, né? O Ricardo deu um exemplo bom aí de Roraima, acessibilidade que as comunidades indígenas. Então, esse certamente é um critério que, como o Andres falou, mesmo para alguém que não tem, ou principalmente, né, para alguém que não tem o olho viciado como nós, deve estar presente, porque é um ponto que tem sido bastante explorado ultimamente na nossa área de divulgação da ciência, em termos de estudos publicados em congressos e tudo mais. Só para lembrar e reforçar, no trabalho deverá vir indicado qual é a categoria participante, tá? Porque eu acho que eu não li isso no edital e eu acho que a gente não colocou isso.
Não tenho certeza, mas eu não li. Então, se a gente não colocou, Gabi, depois a gente tem que acrescentar. Tá? Então, mesmo que a gente esqueça depois, Gabi é a nossa memória, né? Porque só tem velhinho aqui, a equipe. Então, não esqueçam que deverá vir indicado no escopo do projeto, na apresentação, no título, na capa, em qual categoria você deseja inscrevê-lo, tá? Temos mais participação aqui, Andres, do Distrito Federal. Um pedido, inclusive, para você diretamente, conversar com a Ana Freire, em Pernambuco, para sugerir a formação de um stand para a divulgação do Sesc Ciência, para colocarmos os nossos materiais das salas, né? Lá, outra sugestão também de Brasília é que esse portfólio possa, por exemplo, ser em forma de livro, com ISBN e tudo, para poder rodar nas faculdades e universidades. No caso aqui, agora eles estão especificando, esse stand seria no Congresso de Educação que eles realizam. Esqueci o nome, eu ia perguntar aqui para o pessoal. De Educação. Tecnologia É que Petrolina não está mais aqui, mas vou passar a palavra e você complementa. Mas a Ana Freire, por acaso, está ao vivo? Tem alguém de Pernambuco? Eu acho ótima ideia. Não enxergo para 2018. Eu acho que o Congresso ficou bianual, se eu não me engano, esse Congresso de Educação. Eu acho que ele é bianual. Eu não enxergo para 2018 o Departamento Nacional investindo nisso. Eu acho que a ideia da gente fazer uma publicação é bastante interessante. A gente está com um edital, a gente está terminando o edital da nossa revista também. Esses trabalhos eles podem ser um número extra da nossa revista, porque a ideia é que a gente tenha um número por ano da revista. Então, esses trabalhos eles podem ser um número extra. Eu acho ótimo. A cada 2 anos, né? Então, assim, Patrícia, o Leila e Diogo, eu não vejo no curto prazo isso como uma ideia viável. Mas, assim, eu não sei qual é o cenário do ano que vem. Eu estou falando de cenário econômico, né? Eu não vejo qual é o cenário. Então, pode ser que o ano que vem a gente tenha uma modificação de cenário e as portas se abram, em termos financeiros. Não é isso que a gente está vivendo hoje em termos de projeção do Departamento Nacional. Então, é uma ideia, a gente vai registrar, mas não vejo a viabilidade dela no curto prazo. Vejo mais viabilidade da gente, por exemplo, estar apresentando isso na SBPC como uma publicação em 2018, né? Ou na Rede Pop 2019. Acho mais viável a gente escrever uma publicação sobre isso e publicar do que propriamente estar indo para o Congresso. Mas isso a gente pode levar para os nossos chefes e eles podem achar que a gente está equivocado e que é mais importante levar para o Congresso. Então, isso é uma sugestão que a gente vai levar para eles no momento oportuno também.
eu acho que se ninguém quer se manifestar mais, a gente encerra os trabalhos, né? E vamos ao lanche. Pessoal, então, olha, se vocês estão satisfeitos, se não há grandes dúvidas, se não há grandes questionamentos e questões ou sugestões, vamos encerrar por hoje. Fica em aberto o meu e-mail e o e-mail da Gabi para recebimento das sugestões sobre os critérios de julgamento. Eu quero mandar para o Renato. Tudo bem, pode mandar para o Renato. Eu gosto do Alexandre, então manda para o Alexandre. Mas a gente prefere que ficasse concentrado comigo e com a Gabi, porque a gente é que estava um pouco mais lidando com essa questão do edital. Claro que quando eu viajo, outra pessoa assume, quando eu entro de férias e assim vai, não é? Mas por uma questão mais técnica, estávamos eu e Gabi fazendo isso. Então é isso. Vamos partir. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Em princípio, o ano que vem não tem encontro. Essa é uma notícia que, infelizmente, vocês não esperavam receber, mas receberam, não é isso? Mas a situação, como eu disse, 2018 o cenário não é muito favorável. Está tranquilo, mas não está nada favorável. A gente ainda vai conversar com o nosso gerente para ver se a gente consegue fazer um encontro regional, ou seja, vamos nos reunir em regiões, não é? E 1 ou 2 dias nós vamos nos reunir virtualmente, né? Mas em princípio não tem encontro, só individual, quando a gente for visitar vocês. Um abraço a todos. Olha, você termina. Um abraço a todos e até breve. Da parte da mediação, eu e Gabi, um abraço a todos vocês. Já, apesar da fala hoje ter sido virtual, deu para matar um pouco da saudade. E vamos levar aqui em consideração a sugestão do Distrito Federal para diminuir o custo do encontro. Vamos fazendo um acampamento.